Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui da Série A. Já estamos na quarta rodada da Série A, então vamos para os palpites aí da quarta rodada da Série A. Como de costume, vou falar os resultados aí dos palpites que eu acho que vão acontecer e talvez eu torça para alguém, apesar que agora a Série A não me interessa muito, né? Mas vamos lá, de repente eu torço para algum time ainda, ou não. Começando lá com Ceará e Vasco. Antes de tudo, quero falar aí que o cenário está diferente, porque eu tô aqui num Airbnb na Bahia, na ilha de Boipeba, aqui em Paraíso. Então tô gravando daqui mesmo para não ficar sem vídeo no canal, né, galera? Então lá, Ceará e Vasco no Castelão, primeiro jogo aí, Ceará e Vasco. O Ceará perdeu pro Juventude, 2-1 pro Juventude lá no Alfredo Jaconi. E o Vasco teve uma boa vitória em cima do Sport, 3-1 em São Januário. Esse jogo aí, Vasco e Ceará, Ceará e Vasco, melhor dizendo, eu acho que vai dar Ceará. Eu vou chutar 1-0 pro Ceará em cima do Vasco, sem torcida. Próximo jogo, Botafogo e São Paulo. Botafogo no último jogo perdeu pro Red Bull Bragantino. Resultado de certa forma surpreendente aí. Botafogo tem 4 pontos e o Red Bull Bragantino também tem 4 pontos atrás do Botafogo por critérios. Eu acho que esse jogo aí, Botafogo e São Paulo, dá um empate. Eu vou chutar no empate. O São Paulo, o que aconteceu com o São Paulo no último jogo? São Paulo no último jogo empatou com o Cruzeiro. 3 empates para o São Paulo, então. E nesse jogo aí eu acho que vai dar mais um empate. Vou chutar um empate aí de 1-1, Botafogo e São Paulo. Quem ganhar, ganhou, pra mim não interessa. Mirassol e Grêmio. Mirassol e Grêmio, o último jogo aí o Grêmio perdeu pro Flamengo, né? Mas estava 1-0 pro Flamengo e teve um lance de vôlei lá no jogo, na mão do jogador do Flamengo, mas o juiz apitou como se fosse vôlei e deixou passar batido, né? Mas acontece, né? Nessas situações aí a gente já tá habituado a essas coisas, mas poderia mudar o resultado da partida ou não. E resumindo a história, o Grêmio perdeu de 2-0 pro Flamengo. Então, Mirassol, último jogo, vamos ver, o Mirassol empatou com o Bahia, até tava vendo a galera aí assistir o jogo, o Mirassol tava ganhando do Bahia, né? Bastante gente assistindo o jogo aqui e depois empatou. Eu acho que esse jogo aí dá Grêmio, vou chutar 1-0 pro Grêmio em cima do Mirassol, sem torcida também, sei lá. Próximo jogo lá, Sport e Red Bull Bragantino. O Bragantino ganhou do Botafogo e o Sport perdeu do Vasco, né? Isso aí. Então, nesse jogo aí, Ilha do Retiro, eu acho que vai dar um empate também. Vou chutar um empate de 1-1, Sport e Red Bull Bragantino. Corinthians e Fluminense. Corinthians perdeu o clássico, perdeu de 2-0 aí pro Palmeiras. E o Fluminense, cadê o Fluminense? O Fluminense ganhou do Santos de Neymar. O Fluminense ganhou do Santos de Neymar. E vamos lá, esse jogo aí, Corinthians e Fluminense, eu acho que vai dar Neoquímica Arena, né? Acho que dá Corinthians, vou chutar 1-0 pro Corinthians aí em cima do Fluminense. Também não tem torcida. Acho que não vou torcer para ninguém aí nesse Série A aí, nessas rodadas aí, não interessa muito. Internacional e Palmeiras. O Inter, o jogo do Inter também teve um lance polêmico aí, né? O jogador do Fortaleza deu um Muay Thai ali no jogador do Inter e ficou por isso mesmo, não foi marcado o pênalti e acabou 0-0 o jogo. E o Palmeiras conseguiu lá, né? Ganhar o clássico, então tá bem na fita lá, tá em segundo colocado ali com o mesmo número de pontos do Flamengo. Beira-Rio, então, Inter e Palmeiras, eu acho que vai dar, eu vou chutar Internacional aí, vou torcer não, vou chutar Internacional e acho que dá uns 2-1 pro Internacional aí, e vou torcer pro Inter mesmo, torcer pro Internacional ganhar do Palmeiras aí. Flamengo e Juventude. Flamengo, como eu falei agora há pouco, ganhou do Grêmio, né? 2-0 em cima do Grêmio. Teve um lance polêmico lá.
a favor do Flamengo, não marcaram um pênalti claro lá pro Grêmio, mas segue a vida, né? E o Juventude ganhou do Ceará em casa. Esse jogo aí, Flamengo, Juventude, eu acho que dá Flamengo, né? Vou chutar 2-0 pro Flamengo, sem torcida para ninguém também. Santos e Atlético Mineiro, Vila Belmiro, Santos de Neymar e o Atlético Mineiro que não deixou eu entrar no estádio lá no último jogo. No último jogo não. E o Atlético Mineiro que não deixou eu visitar a Arena MRV aí, porque falaram que a GoPro é uma câmera profissional, então perdi a viagem e gastei dinheiro do Uber. Então nesse jogo aí eu vou torcer pro Santos. E o Atlético Mineiro empatou com o Vitória no último jogo. O Vitória estava ganhando 2 vezes do Atlético Mineiro e eles conseguiram empatar. E o Santos perdeu, né, pro Fluminense. Mas eu vou torcer pro Santos esse jogo aí, só por causa que os caras não deixaram entrar, gorando mesmo. E eu acho que dá um empate, na verdade. Santos e Atlético Mineiro, acho que dá um empate. Acho que dá 1-1, Santos e Atlético Mineiro. Torcer pro Santos. Vitória e Fortaleza. Vitória e Fortaleza são os 2 times que eu mais gosto aí na primeira divisão desse ano, né? Então é difícil para quem torcer ali. Bom, vamos ver. O Vitória empatou o último jogo que eu acabei de falar, né? Empatou com o Atlético Mineiro. E o Fortaleza empatou com o Inter também. 2 empates aí. O Vitória tá... Quantos pontos? O Vitória só tá com 1 ponto lá embaixo. E o Fortaleza tá bem até, tá com 5 pontos. Então vou torcer para dar um empate ou para que o Vitória ganhe aí, para o Vitória não ficar lá embaixo só. Mas é 2 times que eu gosto bastante, Vitória e Fortaleza. Nesse caso aqui, vamos ver, Barradão, né? Barradão. Acho que o Vitória ganha, vou chutar 1-0 pro Vitória em cima do Fortaleza. E daí o último jogo é Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia no Mineirão. Mineirão eu visitei lá, fui muito bem atendido lá em Minas Gerais, lá muito bem recepcionado, o guia muito bom, excelente. Recomendo que façam um tour lá, tem um museu do futebol bem interessante de visitar lá também, dentro do Mineirão. Recomendo que vocês visitem, tem um vídeo aqui, quem quiser assistir o tour no Mineirão tá aqui em cima. Mas vamos aos palpites. Cruzeiro, o último jogo empatou com o São Paulo e o Bahia empatou com... É o Bahia? É o Bahia. O Bahia empatou com o Mirassol. Então nesse jogo aí, Cruzeiro e Bahia, eu acho que dá mais um empate aí. Vou chutar 0-0 para esse jogo aí. Por mim também não... Até pendo mais pro lado do Cruzeiro ali. Torcer até pro Cruzeiro, se for o caso ali, ganhar do Bahia. Então é isso, galera. Vamos ver então o que eu acertei e o que eu errei na última rodada aí, na 3ª rodada da Série A. Nossa, fui bem mal na última rodada aí. Também não tô nem assistindo os jogos, né, cara? Tô visitando aqui a Bahia, tô esquecendo até de ver jogos. Esquecendo não, que não dá tempo, mas não consigo ver jogo, então tô só no chutômetro. Vamos lá então. Red Bull Bragantino, falei que ia perder pro Botafogo de 1-0 e quem ganhou foi o Red Bull Bragantino de 1-0, então errei. Juventude e Ceará, falei que ia dar 1-1 e deu Juventude 2-1, errei. Palmeiras e Corinthians, falei que o Corinthians ia ganhar de 1-0 e deu 2-0 pro Palmeiras, errei. Vasco e Sport, falei que ia dar um empate de 0-0 e deu 3-1 pro Vasco, errei. Bahia e Mirassol, falei que o Bahia ia ganhar de 2-0 do Mirassol e deu um empate de 1-1, errei também. São Paulo e Cruzeiro, falei que o São Paulo ia ganhar de Cruzeiro de 1-0, deu um empate de 1-1. Grêmio e Flamengo, falei que ia dar 1-1 e o Flamengo ganhou de 2-0, errei. Fluminense e Santos, falei que o Fluminense ia ganhar de 2-1 do Santos, ganhou mesmo, só que foi de 1-0. O único jogo que eu acertei parcialmente de 10, acertei só 1 dessa vez, aí fui mal pra caramba. Fortaleza e Inter, falei que ia dar 2-1 pro Inter, mas deu 0-0, errei. E o último jogo, Atlético Mineiro e Vitória, falei que ia dar 2-0 pro Atlético Mineiro e na verdade deu 2-2 aí, um empate. Então galera, é isso aí, cenário diferente aqui, já falei, tô aqui na Bahia e logo voltamos ao normal. Se inscrevam no canal para dar aquela força, assistam os vídeos aí em tours do estádio aí e tudo mais. Vou fazer tour, vou tentar fazer o tour lá na arena da Fonte Nova também, no Barradão. E vamos para frente, até o próximo vídeo, obrigado, tchau, se inscreva no canal, valeu.